Graça e paz, povo de Deus, iniciando mais um momento da leitura da palavra do Senhor, leitura do dia 22 de outubro, e vamos estar encerrando o livro profético do profeta messiânico, do profeta Isaías, lendo os capítulos 65 e 66, e também estaremos lendo 1 Timóteo, capítulo 2. Vamos encerrar o livro do profeta Isaías, capítulo 65. Deus castigará os rebeldes. O Senhor Deus disse: Eu estava pronto para atender o meu povo, mas eles não pediram a minha ajuda. Estava pronto para ser achado, mas eles não me procuraram. A um povo que não orou a mim, eu disse: Eu estou aqui, eu estou aqui. O dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber um povo rebelde, um povo que anda no caminho do mal, seguindo sempre os seus próprios caprichos. Essa gente vive me provocando abertamente. Eles oferecem sacrifício em jardim sagrado e queimam incenso sobre altares dos pagãos. Eles vão ao cemitério para consultar os mortos e passam a noite em lugares desertos para receber visões. Comem carne de porco, enchem os seus pratos de comida impura, depois dizem aos outros: parem, não nos toque, pois somos mais santos do que vocês. Essa gente me faz ficar irado. A minha ira é como um fogo que não se apaga. Tudo o que eles fazem está escrito no meu livro, e não descansarei até castigá-lo. Eu farei com que eles paguem pelos seus pecados e também pelos pecados dos seus antepassados. Eles queimaram incenso sobre altares pagãos nos montes e me ofenderam com seu sacrifício. Por isso farei com que eles paguem pelos seus pecados, por todos eles, um por um. O Senhor falou. O Senhor diz: quando alguém encontra algumas uvas cheias de suco numa parreira, diz: não vamos destruí-la, pois o vinho que fizemos com ela será uma bênção para nós. Assim também o amor dos meus servos eu não destruirei. Todo o meu povo farei com que os descendentes de Jacó, o povo da tribo de Judá, tenham muitos descendentes e com que sejam donos da minha terra. O meu povo escolhido será dono da terra prometida e sempre viverá nela. Aleluia. E se o meu povo procurar fazer a minha vontade, a planície de Saron servirá de pasto para as suas ovelhas, e o seu gado pastará no vale da desgraça. Mas alguns de vocês se afastaram de mim, desprezaram o meu monte santo e fazem ofertas de comida e de vinho a Gade e a Mine, os deuses da sorte e do destino. Pois então o destino de vocês será morrer à espada. Eu farei com que todos fiquem de joelho para serem mortos, pois eu os chamei, mas vocês não responderam. Eu lhe dei, aleluia, eu lhes falei, mas vocês não deram atenção. Pelo contrário, fizeram o que me desagrada, escolheram coisas que me aborrecem. Portanto, o Senhor diz: aqueles que me servem terão comida e bebida, mas vocês passarão fome e sede. Eles serão felizes, mas vocês serão humilhados. Eles cantarão cheios de alegria, mas vocês gemerão de tristeza, chorarão com o coração cheio de angústia. Eu, Senhor Deus, os matarei, e os meus servos, o meu povo escolhido, usarão os nomes de vocês para rogar pragas, mas nos meus servos eu porei um novo nome. Qualquer pessoa na terra prometida que pedir uma benção, vai pedir ao Deus fiel. E quem fizer uma promessa, fará em nome do Deus fiel. Um novo céu e uma nova terra,
O Senhor diz ao seu povo: vocês esqueceram a desgraça que sofreram, e eu também não lembrarei mais dela, pois eu estou criando um novo céu e uma nova terra. O passado será esquecido e ninguém lembrará mais dele. Alegre-se e fiquem felizes para sempre com aquilo que eu vou criar, pois vou encher de alegria a cidade de Jerusalém e vou dar muita felicidade ao seu povo. Eu ficarei contente com Jerusalém e o meu povo me encherá de alegria. Nunca mais ouvirá em Jerusalém nem barulho de choro e nem gritos de aflição. Nunca mais morrerão ali criancinhas de poucos dias. Ninguém morrerá antes de ficar bem velho. Morrer aos 100 anos será morrer moço, e não chegar aos 100 anos será uma maldição. Vocês construíram casas e morarão nelas, farão plantação de uvas e beberão do seu vinho. Não construa casas para outros morarem nela, e nem farão plantação de uva para outros beberem do seu vinho. O meu povo viverá muitos anos, como as árvores, e todos terão o prazer de aproveitar as coisas que ele mesmo fizeram. Todo o seu trabalho dará certo, e os seus filhos não acabarão na desgraça, pois ele e os seus descendentes serão a raça que eu abençoarei para sempre. Antes mesmo que me chame, eu os atenderei. Antes mesmo de acabarem de falar, eu responderei. Os lobos e os carneirinhos pastarão junto, e os leões comerão palha como os bois, e as cabras não atacarão mais ninguém. E no meu monte santo não acontecerá nada que seja mal ou perigoso. O Senhor falou. Isaías 66. A religião falsa é condenada. O Senhor diz: o céu é o meu trono e a terra é o estrado onde descansam os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Aleluia. Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Eu mesmo fiz o céu e a terra, e todas as coisas são minhas. Mas eu cuido dos pobres e dos arrependidos, dos que me temem e obedecem às minhas leis. Porém, a pessoa que mataram um touro para oferecer em sacrifício, e mataram também um homem. Há pessoas que matam uma ovelha como sacrifício e mata também um cachorro. Há pessoas que me oferecem cereais e me oferecem também sangue de porco. Há pessoas que queimam incenso a mim e também adoram uma imagem. Essas pessoas resolvem fazer o que querem e têm prazer nas suas ações nojentas. Por isso eu decidi fazê-las sofrer e resolvi descarregar sobre ela os castigos de que elas têm medo. Pois eu chamei, mas ninguém respondeu. Falei, mas ninguém me deu atenção. Pelo contrário, fizeram o que me desagrada e escolheram coisas que me aborrecem. Castigo e salvação. Todos os que temem e obedecem o Senhor, escute as suas palavras. O Senhor diz a vocês: os seus patrícios odeiam e não querem saber de vocês, porque vocês são fiéis a mim. Eles dizem que o Senhor venha salvá-lo, para que possa vê-los alegre, pois essas pessoas vão ficar envergonhadas. Escute o forte barulho da cidade, o barulho que há no templo, o barulho de Deus, o Senhor castigando os seus inimigos como eles merecem. Será que uma mulher dá à luz antes de sentir dores de parto? Será que pode dar à luz um filho sem sofrer? Quem já ouviu falar de uma coisa assim? Quem já ouviu isso acontecer? Pois será que um país pode nascer num dia só? Uma nação parece assim num instante? Mas foi isto mesmo que aconteceu com Sião. Assim que sentiu dores de parto, ela deu à luz os seus filhos. Sou eu quem faz viadores de parto. Será que não vou deixar que os filhos nasçam? Sou eu, Senhor,
o seu Deus que está falando. Alegre-se junto com Jerusalém e cantem hinos de louvor, todos os que amam. Alegre-se junto com Jerusalém, todos que choram por ela. E ela, como uma mãe que dá de mamar ao seu filho, dará a vocês das suas riquezas, e vocês ficarão satisfeitos. Pois eu, Senhor, prometo a Jerusalém que farei com que a prosperidade venha como um rio e que com as riquezas das nações venha ela, como se fosse uma enchente. Então Jerusalém será como uma mãe, ela lhe dará de mamar, carregará vocês nos braços e no colo os abraçará com carinho. Como a mãe consola o filho, eu também consolarei vocês. Eu os consolarei em Jerusalém. Quando virem isso acontecer, vocês ficarão contentes e terão forças como uma planta que cresce viçosa. Vocês ficarão sabendo que eu, o Senhor, cuido dos meus servos, mas quando fico irado, castigo os meus inimigos. O Senhor Deus virá no meio do fogo, e os seus carros de guerra são como forte ventania. Ele virá descarregar sobre os inimigos a sua ira furiosa, e as chamas do fogo do seu castigo, como fogo e como a espada. O Senhor vai castigar o mundo inteiro e matar muito dos seus moradores. O Senhor diz: existem pessoas que se purificam com cerimônias religiosas para entrarem no jardim sagrado, junto com os sacerdotes que vai no meio delas. Além disso, essas pessoas comem carne de porco, ratos e outras comidas impuras. Elas serão mortas, pois eu sei o que elas fazem e o que pensam. Eu virei para juntar todas as nações, todos os povos. Eles virão e verão o brilho da minha glória. Eu porei no meio dele um sinal da minha autoridade, e todos que ficarem vivos depois do meu julgamento, enviarei alguns para as nações distantes, onde nunca se ouviu falar na minha fama e nem foi visto o meu poder. Eu os enviarei até a Espanha, a Líbia e a Lídia, países onde há ótimos atiradores de flecha. Irão também para Tubal e para a Grécia. Em todas essas nações eles anunciarão o meu grande poder e trarão de volta todos os patrícios de vocês como uma oferta para mim. Eles virão até o meu Monte Santo em Jerusalém, montado em cavalos, mulas e camelos, e trazido em carretas e carroça, e em seus patrícios serão oferecidos a mim, assim como os israelitas trazem ao templo as suas ofertas de cereais em vasilhas puras. Eu escolherei alguns deles para serem sacerdote e outro para serem levita. O Senhor Deus diz: assim como o novo céu e a nova terra que eu vou criar durarão para sempre pelo meu poder, assim também durarão os nomes de vocês, e vocês sempre terão descendentes. Em todas as festas da lua nova e em todos os sábados, pessoas de todas as nações virão me adorar no templo. Depois sairão da cidade e verão os corpos daqueles que foram mortos por terem se revoltado contra mim. Os vermes que os devoraram nunca mais morrerão, e o fogo que os queimaram nunca se apagará. Todos terão nojo deles. Eu, o Senhor, falei. Aqui a gente encerra o livro de Isaías. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Vamos para Timóteo, primeira carta de Paulo ao Timóteo, no capítulo, aleluia, de número 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Conselho sobre a oração. Em primeiro lugar, peço que sejam feitos
Sejam feitas orações pedindo súplica e ações de graça a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade para que possa viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom e é Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venha conhecer a verdade, pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. Eu fui escolhido como apóstolo e mestre dos não-judeus para anunciar a mensagem da fé e da verdade. Eu não estou mentindo, eu estou dizendo a verdade. Quero que em todos os lugares os homens orem, homens dedicados a Deus e que orem, eles levantem as mãos sem ódio e sem brigas. A mulher cristã, quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples, que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, e nem com joias de ouro ou de pérolas, e nem com roupas caras, que se enfeite com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda a humildade. Não permita que as mulheres ensinem ou tenham autoridade sobre os homens. Elas devem ficar em silêncio, pois Adão foi criado primeiro e depois Eva. E não foi Adão quem foi enganado, a mulher que foi enganada e desobedeceu à lei de Deus. Mas as mulheres será salva tendo filhos se ela com pureza continuar na fé, no amor e na dedicação a Deus. Essa foi a nossa leitura do dia 22 de outubro. Que Deus possa abençoar a sua vida e continuar falando com você, comigo, através da sua poderosa palavra. Que Deus em Cristo